Bom, boa tarde, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa aula que tivemos hoje. Muito bem, onde nós paramos avaliando esse gráfico, né, e a influência dos fatores ambientais, né, alterando a resposta e a fisiologia, ou seja, a capacidade de resposta dos animais pela sua ação, muitas vezes, sobre a própria estrutura das moléculas e das biomoléculas que compõem esse animal, como as enzimas, as proteínas como um todo, muitas enzimas, então, efeitos de temperatura, de salinidade, de pH, podendo desnaturar essas enzimas, são conhecimentos que nós vamos construir ao longo da disciplina, mas eu tenho que antecipar aqui para que a gente entenda os conceitos que classificam os animais como reguladores ou conformadores das condições internas deles em relação à condição ambiental, tá bem? E como organismos que toleram ampla variação nessas variáveis ou que não toleram, que têm uma tolerância muito restrita à variação, né? À oscilação dessas variáveis. Variação de variáveis é complicado. E aí, naturalmente, também eu já estou usando e aplicando o conceito de tolerância. Bom, gente, então vamos começar por esse conceito, depois nós voltamos nos outros. O conceito em fisiologia animal de tolerância e de resistência é um pouco diferente desses conceitos do uso da palavra tolerância, por exemplo, em fisiologia vegetal. Tá? Então, na fisiologia animal, o conceito de tolerância, eu acho que esse gráfico aqui nos ajuda bastante a entender. Então, vou explicar o gráfico e a gente discute o que é a tolerância e resistência. Então, vejam aqui, ó, no eixo Y, a gente tem o tempo de vida dessa truta. Esse exemplo aqui é uma truta, tá bom? E no eixo X, nós temos a temperatura d'água que essa truta vive. Bom, a truta é um peixe que vive em rios de degelo, é um peixe de regiões temperadas e de regiões até subpolares, tá bom? E que são peixes de água bastante fria. Bom, então, o que esse gráfico nos mostra é que vejam o perfil do tempo de vida estimado para uma truta. Por exemplo, vejam que o gráfico do eixo Y aqui tem uma quebra do infinito, né? Esse gráfico tenderia ao infinito, caso esse peixe fosse mortal, que não é o caso, né? Uma das características que a gente viu também é que todo ser vivo vai atingir aquele estado de perder essa qualidade e se tornar, então, matéria morta novamente. Bom, gente, então o que a gente vê aqui, ó, vamos ver esses dois pontos. Tem dois pontos muito bem marcados, dois pontos em que a gente vê que o tempo de vida começa a diminuir. Então, isso aqui vai dar mais ou menos 1,5 grau, talvez, porque daqui até aqui é 2, daqui é menos do que 2, então aqui fica em torno de 1,5 grau. Então, em torno de 1,5 grau de 18 graus, essa truta que o gráfico nos mostra, ó, é que ela já está no tempo máximo de vida dela. Ela vai cumprir todo o tempo de vida que ela pode cumprir, ou seja, esse bicho está tendo a oportunidade de usufruir todo o tempo de vivência que ele tem. Entretanto, quando nós expomos esse animal a condições, então, digamos assim, ó, inadequadas para a manutenção desse animal, ele pode até permanecer vivo e vai permanecer vivo por algum tempo, mas certamente esse tempo vai ser menor do que o tempo que ele poderia ter. Por exemplo, então, se vocês mantiverem essa truta abaixo de 1,5 grau, vejam como aqui, ó, o tempo de vida dele vai caindo e vai tendendo a diminuir. Então, esse animal não vai cumprir todo o papel que ele tem, assim como o tempo de vida que ele tem, né? Por exemplo, aqui a 2 graus. A 2 graus ele morre. Então, essa é a temperatura letal desse animal. Mas a 2, menos, aqui não é 2 nada, aqui menos 1,8, por exemplo, ele já consegue viver
alguns minutos, ele vai ficar vivo por alguns minutos. A 0 graus, a 0 graus esse animal consegue viver aproximadamente 1000 minutos. Tá? Então, ele ainda consegue se manter. Aí um pouquinho, não, a 0 graus vai viver 5.000 e poucos minutos, entenderam? Agora, a 5 graus, ele já chegou na condição do infinito aqui. Então, não é que ele vai viver infinitamente, tá? Mas é que ele vai viver o tempo que for possível, que tiver programado, que as células dele, ou de algum acontecimento que venha interromper essa sequência, mas aí é um outro fator entrando na jogada. Digamos que nada mais acontecesse. E o mesmo é verdade também quando a gente supera o limite de tolerância térmica. Então, esse aqui seria o nível crítico CT mínimo dessa espécie, ou a temperatura crítica mínima de tolerância dessa espécie. Ele pode chegar aqui e passar mal, mas se a gente voltar ele para o lado de cada temperatura, por exemplo, se vocês botarem ele a 0,2 graus, esse peixe rapidinho vai perder o equilíbrio dele e vai seguir comprometendo o tempo de vida dele. Se vocês imediatamente, ao perceberem que ele perdeu o desequilíbrio, voltarem com esse peixe para os 10 graus, ele vai se recuperar e vai, então, continuar sua vida normalmente. Então, quando nós falamos tolerância para um animal, nós falamos que esse animal pode usufruir o tempo máximo de vida esperado para aquela espécie. Agora, quando nós falamos que um animal se encontra numa condição de resistência, gente, que ele já está com a sua fisiologia comprometida, algum dos aspectos da fisiologia está comprometida e vai haver uma redução do tempo de vida dele. Então, é um encurtamento da vida desse animal. São condições totalmente favoráveis, onde o animal não consegue cobrir, né, compensar, então, o efeito do, digamos assim, do estrago fisiológico que foi proporcionado, nesse caso, por temperaturas extremamente baixas ou por temperaturas para esse animal extremamente altas. Tá? Então, isso aqui é a zona de resistência desse animal, isso aqui é a zona de resistência desse animal, e isso aqui é a zona de tolerância desse animal. Agora, se vocês me perguntassem, Robaldo, tu criaria esse peixe a 5 graus? Tu criaria esse peixe a 16 graus? Olha, provavelmente não. Provavelmente, se eu não tivesse mais nenhuma informação, apenas esse gráfico, eu investiria em criar esse peixe entre os 10 e os 15 graus. Por que eu digo 10 e 15 graus? Porque o gráfico até os 8 graus aqui não me mostra nenhum efeito deletério. Mas eu só estou vendo o tempo de vida, eu queria ver o crescimento. Então, o que eu, como cientista, vou dizer para vocês é o seguinte: não, pessoal, com esse gráfico, com esse nível de informação que eu tenho, não há como tomar essa decisão. Então, nós precisamos fazer um experimento, botar, então, esse peixe em diferentes condições térmicas, dentro da faixa de tolerância, obviamente, e aí eu vou acompanhar um monte de parâmetros zootécnicos. Bom, eu quero esse peixe para reprodução, eu quero esse peixe para crescimento, para engorda, né, para abater e comer. Bom, se for para abater e comer, por exemplo, eu quero que ele cresça muito rápido, ele converta bastante a alimentação. Então, eu vou fazer testes que busquem esse parâmetro, avaliar esse parâmetro zootécnico, tá, dessa espécie, dentro dessas diferentes condições. E vou fazer uma curva que mostre um ponto de inflexão. Por exemplo, quer ver? Digamos que eu começo em 5 graus e vou aumentando de 2 em 2 graus até 10. Vejo que cada vez que eu aumento mais a temperatura a partir de 5 graus, o crescimento do meu peixe vai aumentando, 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 até que eu chego, por exemplo, em 16 graus e o crescimento começa a diminuir. Bom, então eu tive um ponto de inversão. Eu vou criar esse peixe lá naquele ponto de inversão, que vai ser um pouco antes desses 16 graus. Tá bem? É como se a gente fosse fazer essa curva e ela ficasse assim, ó. Tá? Então, digamos que isso aqui, o que eu fiz é crescimento, tá? Bom, então o melhor crescimento vai estar por aqui assim, ó. Então eu vou projetar para cá, vou criar uns 14 graus mais ou menos a minha truta.
Bom, mas aí entra as questões de, bom, onde é que tu tá? É fácil manter 14 graus aqui? Ah, não, eu preciso refrigerar a água, isso é caríssimo. Aí entra um monte de questão que não é fisiologia pura, já é zootecnia e outras histórias e que não cabe aqui. Tá? Mas eu estou mostrando, gente, esse gráfico porque nós vamos passar o resto da disciplina falando, tá, mas essa espécie tolera, essa condição está legal com essa espécie, não está legal com essa espécie, e vocês, quando forem fazer os relatórios de impacto ambiental ou avaliar uma situação ambiental de uma espécie animal, vocês vão ter que considerar isso, vocês vão ter que procurar os limites de tolerância a ser uma indústria que vai despejar água quente no Arroio Pelotas. Bom, então nós temos que ver qual vai ser o aumento da temperatura da água do Arroio Pelotas frente a essa emissão, né? E ver se as espécies que ali residem toleram a variação que está sendo proposta para esse ambiente, senão a gente tem que rejeitar essa situação, tá? Bom, gente, e outra coisa que eu já aproveito esse slide para apresentar para vocês é que nós, né, temos o papel de fazer essa interpretação. Então, isso aqui, esses limites de tolerância, tá? Eles são feitos com o peixe numa condição supostamente favorável e a gente tenta, né, limpar todas as outras condições e deixar oscilando apenas a temperatura. Agora, se vocês pegarem esse peixe aqui, essa truta, né, e botarem nessas mesmas condições de temperatura, mas botarem junto da água dessa truta, por exemplo, um agrotóxico, tá aqui o venenão aqui, e eu coloquei um agrotóxico. Esse peixe, quando for exposto a esse agrotóxico, se ele realmente for tóxico, ele vai ter que gastar energia lá no fígado dele para depurar, para se desintoxicar desse agrotóxico. Com isso, ele desvia a energia, por exemplo, pode desviar a energia do crescimento, tá? Para isso, e isso vai mudar os limites de tolerância térmica. Porque pode ser, gente, que próximo desses limites aqui, tanto máximo quanto mínimo, essa espécie, sabe aquele papo que eu falei para vocês na outra aula, de uma variável ambiental como uma temperatura fora da condição ótima, está entortando as proteínas, está desnaturando as proteínas do animal, e com isso essas proteínas não cumprindo o seu papel na sua máxima atividade, na sua máxima capacidade? Bom, aí então esse animal constrói, sintetiza outras proteínas, que são as chaperoninas, para ir lá e ajustar essas aí. Então ele já está gastando e está desviando energia, ele já estava usando energia para compensar essa situação desfavorável e manter a sua tolerância térmica, ou seja, ampliar essas possibilidades de nicho. Porque depois vocês vão estudar na ecologia que nicho são todas as condições tanto bióticas quanto abióticas, num determinado local, que vão determinar se uma espécie tem os seus limites de tolerância, tem as condições favoráveis à sua manutenção mantidas naquele local. Esse é o nicho. Por exemplo, nunca vai ser nicho para essa truta um ambiente onde a água chega a 25 graus. Não, 25 graus não faz parte do nicho dessa truta. Mas o que eu queria dizer para vocês é que se o bicho próximo dessas extremidades aqui, tá? Dos limites de tolerância, ele já provavelmente está gastando, desviando energia para compensar essa situação um pouquinho desfavorável, quando ele tem que dividir essa energia para detoxificar também pela presença de um tóxico, ou, por exemplo, essa água quente acidificou o ambiente. Então, agora ele tem um pH desfavorável, uma temperatura desfavorável. Então, os limites de tolerância já vão mudar, gente. Do mesmo jeito que eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente vai estudar em constituição de membrana, ajuste de membrana em relação a frio, ou seja, capacidade adaptativa para modificar a constituição de membrana para uma situação de frio intenso ou de calor intenso, tá? E isso também tem custo, tá? E isso também, os outros componentes vão influenciar. Bom, gente, então o que eu queria dizer para vocês é isso, que para nós, biólogos e que queremos respeitar a vida,
é de extrema importância que a gente primeiro entenda o conceito de tolerância e que a gente se preocupe nos limites de tolerância das espécies que a gente está monitorando, tá bom? E que fatores certamente podem restringir esses limites de tolerância. Gente, queria dizer para vocês que em experimentos de aquário, eu sempre vou ter muito mais exemplo de peixe para dar, né? Porque eu trabalho com peixe. Basta vocês botarem a foto do predador da truta aqui, que esses limites de tolerância vão ser bastante encurtados, eu garanto para vocês. Ela já não toleraria, por exemplo, essa temperatura. Esse risquinho já ficaria aqui, ó. Desse bicho já diminuiria a sua tolerância a qualquer um dos outros fatores. E isso a gente chama de um padrão de trade-off, tá? Por isso que os experimentos são assim, tu tem que fixar todas as variáveis e oscilar apenas aquela que tu está interessado naquele momento. Então, primeiro tu vai testando o efeito da temperatura. Toda vez que a gente vai levar uma espécie para o cativeiro, imagina que vocês vão pegar um peixinho anual aqui de Pelotas que está em altíssimo risco de extinção. E isso é verdade, está acontecendo, isso já aconteceu comigo. O primeiro aluno de doutorado que eu orientei foi isso, os peixinhos de valeta que eu pegava em Pelotas quando eu era criança e que eu nem sabia que era um peixe anual, e eu gostava de pegar esses peixinhos porque eram os únicos que ficavam vivos nos potinhos que eu levava para casa. Depois de muito tempo, depois de formado, é que eu fui descobrir que esses peixinhos eles tinham respiração acessória, por isso que eu queria aqueles peixinhos, porque os demais morriam, porque eu não fazia renovação da água, sabe? E aí o primeiro orientado que eu tive no pós-graduação foi cuidar dos limites desse peixinho, especialmente a questão da temperatura no crescimento e na reprodução. Então, é fundamental que a gente conhecesse as nossas espécies, os ambientes que a gente deve monitorar, que são todos, absolutamente todos que estão ao nosso redor, e que a gente tivesse um esforço, sim, para conhecer os limites e o efeito do que as ações antrópicas podem causar dentro desse padrão de resposta fisiológica das espécies. Então, quando a gente levou esse peixinho anual para o laboratório, a gente buscou informações de limites de tolerância para depois, então, avaliar os impactos nesses limites, tá? Bom, por isso que eu insisto um pouco com essa aula, mas já tem 17 minutos de aula e eu tenho que ser mais curto nesse fator. Então, vamos voltar aqui um slide. O pior é que nesse sistema eu não tenho como voltar o slide. Mas como não tinha outros gráficos, eu vou explicar para vocês. Não, mas tem que ter outros gráficos. Deixa eu ver aqui. Pior é que eu não consigo voltar. Bom, se eu for para frente, eu também não vou voltar. Então tá aqui, um conformador e um regulador. Vamos ver como é que qual a diferença entre animais conformadores e animais reguladores. Esse gráfico vai nos ajudar. Pois é, mas tinha que ter um outro gráfico em cima dele. Estranho, tinha uma figura colorida que eu não tenho ela aqui. Bom, vamos essa aqui mesmo que ela está correta. Aqui a gente tem a concentração, a pressão osmótica. Em breve nós vamos descobrir o que é isso. A pressão osmótica é uma característica dos fluidos corpóreos, ou seja, é o quanto essa solução tem de força de puxar água. Por exemplo, quem é que vocês acham que tem uma pressão osmótica maior? Um copo de água, 1 litro de água, com 50 ml de sal dentro. O sal é higroscópico, ele atrai a água, a gente sabe isso aqui em Pelotas, porque tudo que é saleiro entope. Em Pelotas, em qualquer lugar que seja úmido, em Brasília não entope os saleiros, né? Mas aqui entope. Então, o sal, gente, como ele se dilui, como ele é polar, a gente já discutiu isso, cada partícula do sal, cada íon do sal, o sódio e o cloreto, eles geram força de atração pela água. Então, essa força de atração, se dentro do corpo do animal tem mais sal do que fora do corpo do animal no ambiente, a água vai vir do ambiente e vai entrar no corpo do animal. Por quê? Porque a pressão osmótica dentro do corpo do animal é maior que a pressão osmótica fora. Então, o que aqui a gente tem no eixo X é a concentração do meio em termos de pressão osmótica, de osmólitos, que cada partícula que tem força de atração pela água, a gente chama de um osmólito. Por quê? Porque gera pressão osmótica.
Então, o açúcar é osmólito, o sal é osmólito, todas as moléculas que forem polares e que forem dissolvidas em água, elas vão gerar osmólitos. Tá? Uma molécula de NaCl gera 2 osmólitos, o íon sódio e o íon cloreto. Bom, então, aqui no meio é a pressão osmótica do meio. Se isso aqui for no mar, é principalmente determinado pela quantidade de sal que vai ter na água do mar. Então, se tiver mais sal na água do mar do que a sal do corpo desse bicho aqui, do que o sal no sangue desse bicho, a tendência é que o mar roube a água do bicho. O contrário é que se tiver mais osmólitos, né, mais sal concentrado no sangue desse bicho do que na água do mar, o sangue dele vai roubar a água da água do mar e ele vai encher, vai inchar. E o contrário seria murchar. Bom, então esses animais têm que se ajustar. Vejam aqui, ó. Vamos ver, esse bicho é um crustáceo, acho que é um decápoda, ele é o corrupto que tem aqui nos moles, o nome dele hoje é Sérgio Mirim, tá bom? E a gente vê que ele, em águas com baixa pressão osmótica, ele consegue osmorregular, ó, porque aqui a pressão osmótica está aumentando nesse ângulo, e aqui o ângulo não é o mesmo, ele ainda mantém um pouquinho a pressão osmótica. Mas quando, tá, esse animal chega numa concentração muito alta de sal na água do mar, ó, se aumenta 100 miliosmoles de pressão osmótica aqui, aumenta 100 miliosmoles no animal. O animal vai aumentando os osmólitos dentro do corpo dele para acompanhar o aumento de osmólito fora do corpo dele. Então, aqui ele está se conformando, ele está deixando a osmolaridade dos fluidos corpóreos dele acompanhar ou a suba ou o abaixamento da osmolaridade do meio. Tá? Já aqui, ó, nesse pedacinho mais reto, que o ângulo não é o mesmo de aumento da osmolaridade, veja onde está regulando. Está aumentando bastante aqui, ó, de 600 para 800, e aqui está aumentando, ó, de 700 para 800. Então, ele regula mais ou menos uma taxa de 50% da variação lá fora, ele consegue segurar aqui. Então, aqui ele está osmorregulando, digamos que bastante, aqui ele está osmorregulando um pouquinho, e aqui, como estão paralelos as curvas, ele está osmoconformando. Tá? Por exemplo, vamos usar um exemplo de temperatura. Os lagartos, que a gente viu no exemplo que discutimos em aula. Os lagartos, quando, por exemplo, o solo está muito quente, eles começam a caminhar bem na pontinha das patinhas e bem rápido. Então, ele afasta o corpo dele do solo. Bom, e aí está aumentando a temperatura no solo, está aumentando pouco no corpo dele. Ele está termorregulando comportamentalmente. Tá? Mas nós, humanos, por exemplo, a gente termorregula comportamentalmente, mas a gente também termorregula fisiologicamente. Por exemplo, começou a ficar muito frio. A gente não começa a bater dente, mesmo sem querer, tu não quer e tu começa... Porque tu começa a cair a temperatura do teu corpo e o teu sistema nervoso percebe que a tua temperatura está caindo, a gente é endotermo, a gente é regulador essencial, nossa temperatura tem que estar sempre em 38, mais ou menos, nos órgãos internos, tá? Então, se for cair, na minha pele já está caindo, vai cair depois nos órgãos internos. A nossa pele oscila, na periferia oscila bastante a temperatura, mas nos órgãos internos a gente sempre mede a temperatura e tem que ver que está mais ou menos lá nos 37,5, 38. Pode chegar até 39 em órgão interno. Bom, mas começou a ficar muito frio, eu começo a me mexer primeiro bastante para gerar calor, ou então eu começo até fazer contração involuntária dos músculos, porque a gente queima glicose para fazer a contração, gera calor, produz calor e aumenta a nossa temperatura. É por isso que a gente bate dente. Então, a gente está se conformando com a temperatura do ambiente? Não. A gente está regulando a temperatura do nosso corpo. Se a gente fosse um peixe é quase que essencialmente um conformador
da temperatura do corpo. Começa a esfriar muito a água, começa a esfriar o corpo do peixe. E ele começa a ficar cada vez mais lento, para de comer, e ele vai diminuindo a taxa metabólica e vai ficando quietinho na dele. Então, alguns peixes no inverno, eles passam o inverno inteiro sem comer. Tá? Por quê? Porque a taxa metabólica dele cai muito, usa alguma reserva, só manutenção e pronto. Tá? O peixe está se osmoconformando. Ele vai ter que, para se manter vivo, as carpas que toleram temperaturas muito frias, né, de regiões temperadas, elas chegam a modificar o padrão de fibra muscular do coração para o coração não diminuir demais a sua frequência cardíaca. Então, nesse momento, ela está se conformando, ela está assumindo uma resposta de conformação e não de regulação. Ela não quer mudar a temperatura do coração para o coração funcionar como funcionava. Não, ela muda a estrutura da fibra do coração para esse coração poder funcionar em temperaturas mais baixas. Então, esse bicho vai usar um padrão de fibra no inverno e um padrão de fibra no verão. Tá? Então, isso é a diferença de conformador e regulador. Vamos ver, faltou... o que é um eurialino? É um animal que aceita uma grande variação da salinidade do meio. Esse bicho, digamos que ele viva bem em toda essa variação osmótica, de 200 miliosmoles por litro até 1.200 miliosmoles por litro. Esse animal, eu diria certamente que ele é uma espécie eurialina, porque ele tolera uma grande variação na salinidade. Se ele não tolerasse, o que ia acontecer? Eu chamaria ele de uma espécie estenoalina. E isso é verdade para a temperatura. Nós humanos, nós vivemos em regiões com temperaturas muito distintas, né? Nós vivemos tanto a menos 5 graus do que a mais a 30 graus, 36 graus. Bom, conseguimos regular nossa temperatura assim. Então, nós somos euritérmicos, né? Agora, aquela truta que só vive bem no frio, aquela eu vou chamar ela de estenotérmica. Bom, então já vimos o conceito de tolerância e resistência, vimos o conceito de conformação regulador, de esteno e euri. Está faltando alguns conceitos, gente, que são relacionados... aqui o esteno e euri, olha, é que vinha mesmo. Então vejam que legal isso aqui, ó. Isso aqui, e olha a importância desse esteno e desse euri, dessas classificações, elas podem mudar em relação às espécies, em relação ao o estágio de desenvolvimento da espécie, ou mesmo, às vezes, em relação ao sexo. Tá? Tem algumas espécies que só se encontram os sexos, mesmo dioicas, que tem macho e fêmea, só se encontram no momento da reprodução. Claro que numa condição ambiental que favoreça ou que permita o encontro desses dois. Mas é importante, às vezes, segregar as fases de vida de um bicho, né? Ou, mesmo na mesma fase de vida, segregar espacialmente para que não haja competição intraespecífica pelos recursos. Tá? Esse é um dos princípios também da metamorfose. São estratégias. Né? Então, vejam aqui que legal que fica. Isso aqui é a tolerância à temperatura. Vejam aqui, ó, que embriões têm uma tolerância à temperatura bem pequenininha e bem no centro daquilo que parece ser a maior tolerância que a espécie tem quando ele se encontra na vida adulta. Olha só, tá? Agora, quando ele está adulto, mas ele está pronto para desovar, está no pico da reprodução, vejam como a tolerância térmica já diminui. Por que aqui tem que diminuir a tolerância térmica? E olham como fica parecida com a dos embriões. Gente, esse bicho vai desovar e no momento em que ele desovar, os ovos dele já vão ser fertilizados e os embriões já vão começar a existir. Então, a tolerância dos reprodutores, um reprodutor não pode se sentir bem numa condição térmica que os seus embriões, que a sua prole vai morrer, né? Então, vejam que legal isso, né? As tolerâncias, tanto dos embriões quanto do reprodutor,
tem que ser parecida, porque essas duas fases vão se encontrar provavelmente numa mesma condição ambiental. Tá? E outra coisa que é importante, olha quanta coisa dá para explorar aqui. Uma larva, gente, às vezes as larvas nascem como altriciais, tá? Ou seja, que ela nasce ainda sem o trato gastrointestinal, sem a brânquia, não tem nem os órgãos diferenciados ainda e funcionais. Então, esse bicho tem uma capacidade fisiológica muito menor, muito restrita ainda do que quando ele for adulto, que ele vai ter toda aquela complexidade que a gente viu. Então, geralmente, os limites de tolerância dos adultos são mais amplos do que das formas mais jovens. E os reprodutores, gente, por que reduz aqui dos reprodutores? Ele não está investindo um monte na reprodução, ó. Lembra o padrão de trade-off que eu disse para vocês? Então, é muita energia sendo passada para a reprodução. Então, o bicho não consegue usar essa energia. Ele está usando muita energia para a reprodução, falta energia para ele regular as proteínas aqui numa variação de temperatura nos extremos da tolerância. Tá? Então, vejam aqui um padrão de taxa fisiológica de um estenotérmico. Tá? E aqui os limites, limite mínimo de tolerância. Aqui já é resistência, né? Tolerância na linha cheia e nas extremidades a resistência. Tá? De um estenotérmico, oscila essa temperatura só daqui, tolera essa temperatura só daqui até aqui. Agora, olha um euritérmico, tolera toda essa variação de temperatura. Tá? Então, é bastante interessante a gente pensar nesses conceitos. Nós vamos lidar com esses conceitos o tempo inteiro e a gente lida sem saber. E vejam, gente, isso aqui é uma publicação de 2020, recém saiu, tá? Então, eu sou suspeito, mas eu acho muito bacana esse tipo de situação. E eu queria, por fim, aqui para a aula dos conceitos, vai ficar dentro dos 40 minutos, eu acho que está bom, é menos do que uma aula, eu queria discutir os conceitos de adaptação, aclimatização e aclimatação. Isso aqui, gente, esses conceitos não são muito bem respeitados, todo mundo fala adaptação, e quem tem razão, na verdade, assim, um indivíduo nunca vai se adaptar. Então, quem tem razão é o Nando Reis, que canta, não vou me adaptar, não vou me adaptar. Porque adaptação, gente, está muito fundamentada no nosso código genético. Por exemplo, se eu preciso daquelas proteínas que corrigem a desnaturação das minhas proteínas quando eu sou exposto a uma temperatura muito elevada, tá bom? Agora, digamos que eu fui um dos filhos da minha prole, das larvas de toda a minha prole que nasci com uma pequena mutação, pelo processo evolutivo, lá sei o que, eu não construí, perdi parte do gene que determina, então, uma chaperonina que eu uso para melhorar minha situação a 36 graus centígrados. Pronto, a minha tolerância térmica vai ser menor. Agora, de todos os meus irmãos que nasceram com esse gene, bom, é porque evolutivamente todos os precursores da nossa espécie construíram o gene para sintetizar essa proteína. Então, todos que têm o gene para, expressar uma determinada resposta fisiológica, bom, eles podem, então, tolerar uma situação que os outros não têm. Agora, a modificação dos genes, o indivíduo consegue modificar o seu gene. Hoje a gente sabe que sim, pouquinho, sim, mas o processo evolutivo ainda depende disso. Sabe? A gente discutiu lá o LUCA, um ancestral comum, ou seja, que repete todos os genes de todo mundo que tem. O que é comum a todos os organismos. Então, a gente vê que tem um monte de gene que apareceu, um monte de gene que some, um monte de gene que é modificado. Então, a adaptação é uma série de capacidades que o animal pode expressar, mas que ele constrói evolutivamente. Por exemplo, os Sherpas, gente, se qualquer um de nós aqui, tá, formos tentar subir o Everest, nós vamos quase morrer.
A gente tem condições de subir lá sem oxigênio, muitos de nós. Agora, o povo lá que já guia há 50 mil anos lá, né, vive naquele ambiente, bom, eles já estão adaptados àquela condição. Por quê? Porque eles vêm construindo. Ó, se vocês pegarem os povos andinos aqui da América do Sul, a gente olha para a pessoa e diz, pô, tu é andina. Por quê? Porque a caixa torácica é muito maior, porque eles vivem no ambiente rarefeito. Então, foi selecionando os indivíduos lá que tinham uma caixa torácica maior que a nossa. Isso é uma das coisas que os Sherpa têm em relação, mas não é só isso. Eles têm várias outras adaptações que eles construíram por viverem, né, historicamente naquele ambiente que nós aqui, que vivemos historicamente na linha, no nível do mar, não construímos. Tá? Agora, a climatização. A climatização é o seguinte: eu sou um peixe, tá? Um peixe da corrente do Brasil, e a corrente do Brasil está quase chegando aqui em Rio Grande, mas eu dou umas nadadinhas à frente da minha corrente e eu encontro uma água fria. Vim parar numa água fria. Eu digo, pá, eu comecei a me sentir meio mal, não estou conseguindo digerir direito os alimentos, vou nadar, vou procurar até o que? Uma situação favorável. Então, é um processo natural, o animal encontra condições ambientais desfavoráveis, mesmo que seja dentro da tolerância dele, e aí ele pega e se desloca, procura outras condições. Ele está se aclimatizando, ele está procurando o cantinho legal dele. É quando a gente sai da aula no inverno e procura um cantinho de sol lá no campus para a gente pegar um sol. A gente está se aclimatizando, a gente está fazendo isso naturalmente. Tá bom? Agora, quando eu quero testar a tolerância do peixinho anual aquele, e eu pego os peixinhos anuais lá no banhado e levo para o meu laboratório. O peixinho tem condições de escolher a água que ele quer ficar? Não, né? Então, eu que vou definir a temperatura da água. Então, eu vou fazer um processo artificial. Esse processo artificial é chamado de aclimatação. Ou seja, eu vou, vamos dizer assim, acostumar esses peixinhos, eu vou aclimatar esses peixinhos nas condições do meu laboratório. Então, quando isso é artificial, promovido pelo homem, a gente chama de aclimatação. Quando, por exemplo, um animal, nós vamos pensar o seguinte, eu sou o presidente de um time de futebol que vai ter que jogar lá em Bogotá, na Bolívia, lá em cima, 1.000 e tantos, não, 2.000 e poucos metros. Bom, e o outro time lá também vai jogar, e o presidente do outro time chegou e disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, nós vamos ter que jogar, esse jogo é no mês que vem, então eu já vou contratar uma câmara hipobárica, que é um lugar onde ele vai diminuindo a pressão atmosférica. Vou botar meus jogadores todos os dias dentro dessa câmara por algumas horas e eu vou começar a fazer a fisiologia deles se preparar para eles encararem a altitude, um ambiente onde o ar é rarefeito. Isso o outro time. Eu, que sou fisiologista, disse, então, galera, vamos embora agora para a Bolívia, nós temos um mês, e nós vamos, então, subir até Bogotá, aos poucos e caminhando. Aí nós vamos caminhando bem pouquinho, quando os jogadores se sentem mal que a gente está subindo, bom, vamos descansar, essa noite nós vamos passar aqui, esse dia nós vamos passar aqui, até todo mundo se sentir bem. Segue, aí sobe mais um pouquinho. E isso é um processo de aclimatização, eu não estou forçando nada, eu estou usando a minha fisiologia. O processo do outro time, que vai socar os caras numa câmara hipobárica, assim como treinam os mergulhadores para poder descer em lugar muito profundo, e também subir, né, a tona de lugar muito profundo. Bom, isso aí é uma aclimatação. Tá? Então, eu botei alguns exemplos aqui. Exemplo de adaptação, gente.
O processo metamórfico, por exemplo, a metamorfose é um processo de adaptação. Os animais foram adaptando seu ciclo de vida para que as larvas consumissem, fosse um produtor primário, e os adultos, no caso dessa borboleta, nem comer vão, eles vão simplesmente reproduzir e formar mais larvas. Entenderam? Então, o processo metamorfósico é um processo adaptativo, isso foi construído há muito tempo, né, entre as diferentes linhagens que apareceram. Um processo de aclimatização, por exemplo, a piracema que a gente tem aqui no Brasil. Os peixes, a gente viu que os limites de tolerância para um peixe que está no momento da reprodução podem ser restritos. Então, esses peixes saem de condições desfavoráveis e fazem uma migração para buscar condições favoráveis para a sua prole, principalmente, tá bom? Tanto que o salmão, quando sai do mar para entrar no rio para desovar, ele vai morrer, e a prole toda ele espera que sobreviva, entendeu? E aqui, ó, aconteceu agora, recentemente, acontece no nosso Nordeste, o processo de aclimatação dos peixes-bois, que são capturados, levados para o laboratório, são recuperados, como fazem com os pinguins aqui no Rio Grande, e depois, como fazem aí no NUFES, né, os animais recebem uma ação antrópica muito grande, depois eles naturalmente, eles aos pouquinhos vão sendo aclimatados. Olha uma cerca aqui, ó, prendendo esse bicho no ambiente dele. Está reaclimatando o bicho no ambiente dele. Se não tivesse essa cerca aqui, eu diria que, se esse bicho veio para cá sozinho, eu diria que é aclimatização. Como tem a cerca, nós transportamos ele até lá, bom, então tem aclimatação. Infelizmente, o último processo de aclimatação de peixe-boi, um dos peixe-boi morreu. É muito triste a situação do peixe-boi no Brasil, porque, embora o projeto seja muito legal, eu acho que o projeto é muito mais vitrine para que as pessoas tenham carinho por esse bicho e aprendam a respeitar, do que conseguir recuperar estoques, né, com um número tão baixo de indivíduos que a gente tem. Bom, gente, 42 minutos de aula, passou do tempo que eu queria para explicar isso, mas está aí, eu acho que a gente abordou todos os conceitos de fisiologia. Vamos ver o que tem mais aqui. Não tem mais nada para esse momento. Depois eu já vou gravar um outro vídeo de homeostasia e os sistemas homeostáticos. Então, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou encerrando essa aula por aqui. Bom, pessoal, eu acho que vale a pena dar uma contextualizada com vocês mais sobre a aplicação desses conceitos, desses conhecimentos, né, da fisiologia. Então, rapidinho, só para mostrar para vocês que legal esse tipo de paleoestudo que a gente vê aqui. Isso aqui são foraminíferos que são estenotérmicos e que são típicos foraminíferos dessas águas frias da corrente subantártica que chega aqui até a frente do cassino, aqui na praia, aqui bem pertinho de Pelotas, e que faz uma zona de convergência aqui, né, entre a corrente do Brasil, se confrontam essas duas correntes bem aqui na frente do Rio Grande, entre Mar del Plata e Rio Grande, mais ou menos fica oscilando essa zona de convergência subtropical, tá? Essa frente de convergência. Por quê? Porque as águas frias da corrente subantártica, nos anos de laninha, quando não chove muito, né? Então essas águas sobem até aqui em cima, olha aqui o limite delas no inverno. E nos anos de El Niño, que chove muito e fica muito quente, as águas da corrente do Brasil é que descem, gente, e elas vêm até aqui embaixo. E isso vai a cada 5 anos se invertendo. Então, como é que a gente sabe que essa frente aqui, essa zona de convergência, teve há 200, lá sei eu, há 10 mil anos atrás, vinha mais até aqui em cima ou vinha mais até aqui embaixo? Pelos registros desses foraminíferos, que são estenotérmicos, que quando a gente encontra eles aqui bem ao norte, a gente descobre que essa zona de convergência, em tempos pretéritos, já teve até aqui. Tá? Então, para os estudos de biogeografia,